Hoje a gente vai aprender a fazer escadas sem sofrer. Bom, pessoal, vou começar um novo arquivo aqui com um template qualquer. E hoje a ideia é que a gente entenda o que o Revit espera da gente quando a gente vai criar uma escada. Muita gente acha essa ferramenta muito difícil, porque provavelmente já tentou fazer e a escada não ficou do jeito que queria, não conseguiu fazer a escada com o desenho, né, com a geometria que queria no final das contas e desistiu, largou para lá ou fez de qualquer jeito. O importante a gente falar aqui agora, gente, é que escadas são muito ditadas por regras e o Revit gosta muito dessas regras. Em especial, para as escadas, a gente vai precisar pensar com os níveis do Revit. Então, aqui eu peguei um arquivo zerado e vamos cuidar dos níveis desse arquivo. Abri aqui uma elevação padrão qualquer. Esse template em específico vem com esse tanto de níveis, a gente não vai usar eles, então vou deletar eles aqui. Ficar só com 2 nesse momento para a gente entender como que faz. E esse template está em milímetros. Eu costumo trabalhar em centímetros, então vou usar o atalho UN e mudar aqui a unidade de comprimento de milímetros para centímetros. Certo? Vou chamar esse nível 1 de térreo. Opa! Vou chamar esse nível 1 de térreo. E esse nível 2 de primeiro pavimento. Agora que eu tenho os meus níveis nomeados, eu vou lá na planta. E assim que eu entrar na ferramenta de escada, minha tela ficou cinza, agora eu já tenho as opções de desenho. Antes de desenhar qualquer coisa, ou até de escolher qual que é a ferramenta que eu vou usar para desenhar essa escada, eu preciso olhar aqui para o lado esquerdo da minha tela, minha barra de propriedades. Porque é isso daqui que o Revit geralmente dá uns gritos para a gente, né? Dá um aviso de erro ou fala que não consegue criar a escada porque a gente não deu atenção devida para essa janelinha aqui antes de começar a desenhar. O que é importante a gente pensar aqui? Logo de cara, o Revit vai fazer algumas perguntinhas para a gente, que são: qual que é o nível da base dessa escada, ou seja, de que nível ela está saindo, qual que é o nível superior dessa escada, ou seja, em qual nível eu quero chegar com essa escada, qual que é o número desejado de espelhos, né? Então, quantos degraus ali a pessoa vai de fato subir até chegar nesse nível, e qual que seria a profundidade real do piso, né? Qual que é a largura assim, do degrau na horizontal, digamos assim. Certo? Se a gente não configura isso logo no início, a gente vai ter problemas. Então aqui a minha escada está saindo do nível térreo, chegando no primeiro pavimento, que é isso que a gente quer mesmo. E olha só, aqui está com o número desejado de espelhos de 22. Quando eu clico em cima desse número, aparecem aqui na lateral 2 setinhas, que eu posso diminuir ou aumentar o número de espelhos. E aí é importante que a gente saiba que no momento que eu dou Enter, ele já vai recalcular aqui para mim esse parâmetro de altura real do espelho. Vocês viram que eu diminuí de 22 para 21, ele pulou de 18 ponto alguma coisa para 19,05. Olha que interessante, quando eu tirei o meu mouse da barra de propriedades, ele entendeu que eu estava dando Enter, né? Querendo criar uma escada com esses parâmetros. E ele me deu um aviso. Qual que é esse aviso? A altura real do espelho da escada, ou seja, esses 19,05 centímetros, é maior do que a altura máxima do espelho especificada no tipo da escada. Muitas vezes a gente vai trabalhar com edificações antigas ou que tem escadas irregulares, que não são escadas muito confortáveis, digamos assim, e de fato, o espelho vai ser maior do que 18 e alguma coisa, e com esse erro aqui a gente não consegue criar a escada. Como que a gente contorna esse problema? A gente vem aqui no editar tipo e aqui logo de cara a gente vai ter a altura máxima do espelho. Aqui ela está configurada como 19, a gente pode colocar, sei lá, 21. Agora ele já não vai me dar esse erro mais, né? Mas vamos supor que esse não é o seu caso, né? Você não está fazendo uma escada com um espelho muito alto. O ideal é que o espelho fique ali entre
16 e 18 para ser um espelho confortável de subir. Então, vou voltar com esse número desejado de espelhos para 22, aí eu fico com o espelho 18 e pouquinho. E aí agora a última coisa que eu tenho que configurar, de fato, vai ser a profundidade real do piso. A fórmula de Blondel, que é o que a gente usa para criar escadas confortáveis, diz que 2 espelhos mais um piso tem que ser mais ou menos igual a 64. E aí aqui no Revit a gente tem uma facilidade, que eu posso digitar aqui o símbolo de igual para ele fazer um cálculo para mim. Então, eu quero que a profundidade real do meu piso seja igual a 64 menos 2 vezes a altura real do meu espelho, que é 18,18. Fechei o parêntese aqui, dei Enter e já me deu o tamanho ideal desse piso. Aqui a gente está trabalhando com medidas quebradas, porque a altura do pavimento desejado ali está 400. Na vida real, eu recomendo que vocês deixem isso sempre o mais redondinho possível. Então, é muito comum a gente ditar o pé direito, o pé esquerdo, na verdade, o laje a laje, a partir do número de espelhos, que a gente quer subir ali de um nível para o outro. Enfim. Agora, se a gente só seleciona esse lance reto, a gente vai conseguir criar uma escada desenhando uma linha. No meu caso, ela está sendo criada pelo centro, mas se precisar eu posso mudar qual que é a referência da minha linha aqui na linha de localização. Direita, esquerda ou centro. E olha que interessante, fica cinza e difícil de ver, mas ele te diz na sua reta quantos espelhos você já criou. Então aqui no caso, por exemplo, está aparecendo 10 criados e 12 faltando. E à medida que eu vou mexendo o meu mouse, ele vai atualizando esse número para eu saber quantos espelhos faltam ali para eu criar. Cliquei, ele já vai criar o lance de escada para mim. Nesse caso, ele criou um lance reto e direto, sem nenhum patamar. Criei. E ali no meu 3D, ele já vai criar a escada considerando um guarda-corpo ali na lateral também. Mas vamos supor que o meu lance não vai ser direto, dessa forma, que é muito comum que a gente tenha um patamar no meio. Como que a gente faz nesse caso? Eu vou deletar essa minha escada e vou começar a criar uma outra com a mesma ferramenta e nos mesmos parâmetros, Vamos supor que eu quero fazer 8 espelhos no primeiro lance. Então eu vou chegar aqui, vou observar embaixo da escada que eu estou criando até onde ele fala 8 criados e vou dar o meu primeiro clique. Beleza, ele criou ali um lance para mim, mas eu ainda não cheguei no nível que eu quero. Então, da próxima vez que eu fizer um clique aqui e começar a desenhar um lance, ele já vai tentar conectar esses 2 lances que eu criei com um patamar. Vocês conseguem ver ali na interseção entre os 2 lances. Cliquei, ele já fez o restante ali da escada para mim. Vou dar um OK para a gente ver isso no 3D. Ele me deu um aviso só que o guarda-corpo aqui deu uma quebradinha, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Beleza, criei a escada com 2 lances, digamos assim. É dessa forma que a gente consegue criar, vamos supor, escadas tipo aquelas enclausuradas, que a gente vai ter um lance, um patamar e depois o lance invertido, a 180 graus. Posso vir aqui, começar a criar a minha escada. Então, deixa eu ver, conseguir 11 espelhos de um lado, e aí eu vou começar a criar para o outro lado, os outros 11 espelhos, ele já vai criar ali para mim o patamar e o restante da escada. Importante dizer também, pessoal, que todas as larguras aqui dentro vão ser paramétricas, então eu consigo aumentar a largura do lance, consigo aumentar cada lance individualmente. Recomendo que use essa cota aqui embaixo para pegar uma largura mais precisa, Se ela, por exemplo, nesse caso, que saiu cotando um ponto que eu não quero, eu pego a bolinha e jogo no ponto que eu quero. Ou então eu posso ditar a largura a partir da barra de propriedades. Certo? Mesma coisa com o patamar, eu posso aumentar ele para lá.
ou usar a cotinha aqui para deixar ele com a medida que eu quero. Certo? Vou dar um ok nessa escada só para a gente ver como é que ela ficou. Beleza. Importante dizer também sobre as escadas, pessoal, é que elas são ditadas por tipo, né? Aqui eu tenho uma escada montada, que ela tem esse suporte como se fosse uma viga lateral, e aqui por baixo ela é como se fosse só o acabamento da escada, né? E viria uma estrutura por baixo ou alguma coisa assim. Ou isso aqui pode ser uma chapa metálica, tem muitas possibilidades. Se eu clico aqui, eu consigo mudar o tipo da escada. Por exemplo, uma escada monolítica, né? O que seria uma escada de concreto, toda fechadinha por baixo. Então, isso tudo é ditado por tipo. E as escadas, elas são famílias que são compostas por algumas outras famílias. É como se fosse um sistema ali de familhinhas. Um deles é o trecho. E é aqui que eu consigo ditar qual que vai ser o material, né? Nesse caso aqui da nossa escada, a gente deixou como um material de concreto mesmo. Deixa eu ajustar isso daqui. E aqui, por exemplo, a gente pode dar uma profundidade para essa espessura ali da escada em si. Então aqui eu consigo mudar, por exemplo, para 10 e deixar ela mais fininha aqui nesse recorte. A superfície inferior, aqui ela consta como suave. Não é uma tradução muito boa, mas o que ele quer dizer é que é uma linha reta, né? Ela não é como aquelas escadas que a gente chama de plissada. Mas aí para fazer a plissada eu posso mudar aqui para escalonado, por exemplo. Aí ele muda o desenho da parte inferior ali do lance da escada. Ainda dentro desse sistema de famílias, a gente tem isso que ele chama de tipo de segmento de conexão. É um nome complexo, mas na verdade é só o patamar. Nesse caso, eu estou com um patamar de espessura de 300 milímetros, né, 30 centímetros. Consigo mudar o material dele aqui também. Nesse caso, está uma escada de concreto. E essa espessura, vamos supor, eu posso deixar ela igual à espessura da escada plissada, né? Então, deixar uns 10 centímetros de laje aqui, ele já vai fazer esse recorte ali na lateral para mim. A escada em si, essa parte que a pessoa realmente vai pisar, ela é ditada dessa forma. É um sistema de famílias ali dentro que a gente tem que interagir com elas de formas distintas, em momentos distintos, para manipular a geometria para ficar da forma que a gente realmente quer. O guarda-corpo em si já vai ser outra história, porque ele é um outro tipo de família que é criado automaticamente quando a gente cria as escadas, mas a gente pode editar ele independentemente. Posso deletá-lo, se eu não quiser um guarda-corpo ali, né? Posso editar o tipo dele, mudar o tipo, então aqui tem poucos, né? Mas deixar uma carinha diferente, uma altura diferente, painel de vidro, né? Tem algumas opções. E posso também editar o caminho dele. Aqui, por exemplo, se ele... Vamos supor, eu quero um outro segmento aqui que continua depois que a escada acaba. Beleza. Criei uma linhazinha a mais nesse caminho. Ele já vai criar lá em cima para mim, de acordo com o nível que a escada está chegando. Mesma coisa embaixo, se eu quiser criar uma linha embaixo, né? Posso acrescentá-lo aqui. E ele já vai criar lá no nível antes de entrar na escada, né? Bom, é um assunto complexo, mas eu espero que eu tenha conseguido deixá-lo um pouquinho mais simples. Em um próximo momento eu também quero trazer a possibilidade da gente fazer escadas mais irregulares, que o Revit não gosta muito de fazer, mas a gente tem um recurso para isso. Por exemplo, quando a gente tem leques, quando a gente tem profundidades diferentes de piso, coisas desse gênero, e até geometrias mais complexas também. Então, em um próximo momento eu vou trazer isso para vocês. Se isso foi útil, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal e compartilha com quem pode se beneficiar desse vídeo também. Até a próxima.